Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, eu estava meditando durante o culto que é interessante, né? Nós vemos o irmão Edilson, a irmã Lucimar louvando, as irmãs aqui no grupo das irmãs, o grupo dos irmãos, grupo das adolescentes, né? Aí a irmã Bruna lá atrás, cuidando das letras dos hinos, Gabriel cuidando do som, na bateria. E aí, se os irmãos já viram, se lembram, né, de um relógio analógico, esse relógio de ponteiro, nós vemos os ponteiros, nós olhamos à frente do relógio e vemos o ponteiro rodando, 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 mas por dentro daquele relógio está cheio de engrenagem. E cada engrenagemzinha daquela, uma vai e conecta na outra, e roda a menorzinha, tem a maior, tem outra engrenagem por dentro e tal. E cada engrenagem daquela trabalha de comum acordo para que todo o relógio funcione. E cada pecinha daquela engrenagem é importante. Então, nós estava pensando para analisar, né? O irmão Johnny lá atrás, cada um é como se fosse uma pecinha dessa engrenagem. E cada um tem o seu papel na engrenagem, nesse mecanismo que é a obra de Deus. Às vezes um pensa que é menos importante, que o fulano de tal é mais importante, mas não. Cada pecinha que tem na engrenagem, se ela parar, para a engrenagem inteira. Então, cada um de nós, por menor que você se ache, você é importante na obra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos estar lendo aqui no Evangelho segundo João, capítulo 5. Aleluia, Jesus. A partir do versículo 1, que diz assim: Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, o anjo descia, em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Amém? Só até aqui. Aleluia, glória a Deus. Eu paro para analisar essa passagem, irmãos, e eu penso que esse homem, que talvez, a Bíblia não afirma, mas eu acredito que esse homem tinha 38 anos e ele era paralítico de nascença. E esse homem deve ter passado por tanta dificuldade ao longo da sua vida, porque ser um paralítico hoje, nos dias atuais, já é difícil. Com toda a tecnologia, com todas as facilidades que a medicina, que a tecnologia proporcionou para a gente, já é difícil. Imagina naquela época, que não existia carro, não existia cadeira de roda, tudo era difícil para todo mundo. Para quem era saudável, para quem tinha a locomoção perfeita, podia andar, já era difícil. Imagina para uma pessoa paralítica. Então, eu acredito que a vida desse homem sempre foi muito difícil, desde a sua infância, sempre foi muito difícil. E naquela época, uma pessoa, quando ela tinha um defeito físico, as pessoas já pensavam que ela tinha aquele defeito por um pecado dela ou dos pais dela. Nós vemos passagens na Bíblia que, quando alguém era enfermo, chegaram a perguntar: Senhor, quem pecou, essa pessoa ou os pais? Então, quando uma pessoa nascia com problema físico, já se imaginava logo que os pais haviam pecado, ou talvez talvez a própria pessoa tinha pecado. Então, em todos os sentidos, tanto físico quanto espiritual, como na sua imagem que ela tinha para a sociedade, a vida da pessoa era difícil, em todos os setores.
E nós vemos que aquele homem, ele era levado até esse lugar, até esse tanque de Betesda, que a palavra de Deus diz que toda vez que alguém chegava ali naquele tanque, o primeiro que descesse as águas era curado, que descia um anjo do céu que movimentava as águas, e essa pessoa, o primeiro que descia era curado. E esse homem, ele tinha pessoas que levavam ele até esse lugar, mas as pessoas iam viver as suas vidas. Quando nós passamos por uma dificuldade, às vezes nós até temos pessoas que nos ajudam, de certa forma. Mas as pessoas ajudam até um certo ponto, porque cada um tem a sua vida. Cada um tem as suas próprias obrigações, os seus próprios problemas, as suas próprias lutas. Então as pessoas não podem nos ajudar 100%. As pessoas nos ajudam na medida do possível. Então tinham pessoas que levavam esse homem até o tanque, mas não podiam ficar ali o dia inteiro com ele, esperando o momento que o anjo ia descer para movimentar as águas. As pessoas tinham que viver suas vidas, cuidar das suas famílias, trabalhar, cuidar dos seus próprios afazeres. Então aquele homem ficava ali sozinho. E quando o anjo descia e movimentava as águas, outras pessoas que podiam caminhar, que tinham outros tipos de deficiência, de doença, de outras coisas, de outros problemas, desciam primeiro que ele. E aí, aquele dia, a chance daquele homem ser curado passava. E aí esse homem voltava para casa mais uma vez frustrado. Mais uma vez que ele não tinha conseguido a sua bênção. No dia seguinte, uma outra pessoa boa, porque as pessoas que não podem te ajudar totalmente da maneira que você quer, não é porque não querem, não é porque são pessoas ruins, é porque cada um tem os seus problemas. E nós não podemos esperar no homem. Não é o homem que vai resolver os nossos problemas, não é o homem que vai resolver aquilo que nós precisamos. Uma outra pessoa levava ele até aquele tanque. Mas, mais uma vez, essa pessoa tinha que cuidar da sua própria vida. E ele ficava ali. Porque não tinha um horário certo, o horário que o anjo ia descer não tinha hora, era a hora que o anjo queria. E aí, mais uma vez, quando aquele anjo descia e movimentava as águas, uma outra pessoa descia primeiro, e mais uma vez, aquele homem era frustrado, e ele voltava para casa sem a sua bênção. E a palavra vai dizer que já tinha se passado muito tempo. Esse homem tinha 38 anos. Quando ele tinha 8 anos, a bênção dele nasceu. Muitas vezes nós achamos que nunca vamos ser abençoados, que a coisa que nós mais almejamos nunca vai acontecer, mas ela acontece primeiro no mundo espiritual. Saiba que aquilo que você espera que aconteça, muitas vezes ela já pode ter acontecido no mundo espiritual. E ela está a caminho de você. Porque se aquele homem tinha 38 anos, e Jesus Cristo, quando começou seu ministério, tinha 30, Jesus Cristo nasceu quando esse homem tinha 8 anos de idade. Mas dia após dia, aquele homem era levado até o tanque. O anjo descia, movimentava as águas, e ele não conseguia descer até aquele tanque, não conseguia descer as águas. E ele foi sendo frustrado, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Talvez você hoje aqui esteja pensando, tanto tempo se passou, tantas vezes eu tentei, eu lutei, eu me esforcei, eu acreditei que as coisas iam dar certo, e eu me frustrei. Mas aí eu dei a volta por cima, eu me levantei, eu acreditei mais uma vez, e mais uma vez eu me frustrei. Quantas pessoas colecionam frustrações atrás de frustrações? E chega um ponto da vida
que a pessoa começa a viver simplesmente um dia após o outro, sem esperar mais nada, sem achar que mais nada vai dar certo. Não sonha mais, não acredita mais que vai haver uma mudança de vida, que realmente vai mudar tudo, que aqueles sonhos que ela tinha na adolescência vai acontecer algum dia. Quantas pessoas acham que hoje já é tarde demais para aquilo que ela almejava quando era jovem acontecer? Saiba que Deus é o Senhor do tempo. Aquelas engrenagenzinhas do relógio que eu falei no começo, está tudo na mão de Deus. Cada segundo que o ponteiro marca é controlado por Deus. Deus conhece o tempo certo para todas as coisas. Às vezes você pode ter esperado 30, 40 anos, mas Deus pode mudar tudo assim, ó, de hoje para amanhã. E tudo aquilo que você esperou, que você achou que levaria de Deus. Não cai uma folha da árvore se Ele não quiser. Tudo o que acontece nos céus e debaixo dos céus está na mão de Deus. E Ele tem um momento certo para todas as coisas. Mas nessa noite Deus bate ao seu coração e Ele te pergunta: eu posso entrar? Porque Deus não vai entrar na sua vida e mudar todas as coisas se você não deixar. Porque mesmo que Deus tenha o controle de todas as coisas, Ele te dá livre-arbítrio. E Ele não interfere na sua vida se você não quiser. Deus não interfere na sua vida se você não der esse lugar para Ele. Porque Deus, Ele veio a esse mundo e Ele morreu por toda a humanidade. Mas Ele só vai salvar aqueles que quiserem. Aqueles que realmente reconhecerem que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma. Aleluia, glória a Deus. E eu imagino que aquele homem, aos seus 38 anos de vida, não tinha casado, não tinha tido filhos, não tinha um trabalho, não tinha constituído uma profissão, se sentia um fardo para a família, para as pessoas que ajudavam ele a ir até o tanque de Betesda. Talvez aquele homem não acreditava mais até que ele ia ser abençoado, que ele ia conseguir um dia entrar naquele tanque. Mas dentro dele tinha ainda uma esperança. Dentro dele tinha ainda algo que acreditava que um dia alguma coisa ia mudar. Todo dia ele ia ali, ele nunca conseguia entrar naquele tanque. E já depois de 38 anos, ele sabia que ele nunca ia conseguir entrar mesmo, porque sempre alguém entrava antes. Mas esse homem continuava indo. Dia após dia, alguém entrava na frente dele, mas ele continuava indo. Porque mesmo que ele não soubesse o quê, mas ele sabia que um dia alguma coisa ia acontecer. Porque senão ele não continuaria indo. Ele sabia um dia, alguma coisa vai acontecer. Eu não sei o quê, mas algo vai acontecer. E essa esperançazinha que existe dentro dos nossos corações é o Espírito Santo. Mesmo que na sua mente racional você ache, não, nunca nada vai mudar, já passou muito tempo, hoje em dia não tem mais solução, não tem mais uma forma racional de algo mudar na minha vida, depois de tudo que já aconteceu. Mas você não consegue entender porque lá dentro, lá no fundo do seu coração, você ainda tem um pouquinho de esperança. Lá no fundo do seu coração, quando você ouve um louvor, quando você ouve alguém falar de alguém que foi abençoado, aparece uma chamazinha no seu coração e você acredita que algo um dia vai mudar. E esse homem era assim, porque dia após dia, ele continuava indo até aquele tanque. Aleluia, glória a Deus.
Até que um dia, esse homem ali, à beira do tanque, a pessoa que tinha levado ele até o tanque já tinha ido embora. Ele estava ali sozinho. Talvez ele estivesse pensando, daqui a pouco o anjo vai descer, vai agitar as águas, e mais uma vez alguém vai entrar na minha frente. Talvez, eu não sei, talvez ele tenha pensado, acho que amanhã eu não venho mais. A partir de amanhã eu não venho mais. Mas Jesus caminhava em direção a Jerusalém. Talvez aquele homem deve ter pensado, que hora será que esse anjo vai descer, vai agitar as águas? Talvez ele tenha olhado as pessoas à sua volta e se imaginado, qual será desse que vai entrar na minha frente? Mas Jesus chegava aos portões de Jerusalém. Talvez ele tenha imaginado como seria que iria acontecer, fulano ia levantar, ia correr primeiro, tal, e aí o outro ia correr depois. E talvez ele tenha pensado ali, né? Porque sozinho a gente começa a pensar tanta coisa, né? Qual deles ali vai entrar na minha frente? E Jesus caminhava pelas ruas de Jerusalém. E no caminho de Jesus tinha tantas pessoas enfermas, tinha tantas pessoas precisando de milagre, mas Jesus tinha um destino certo. Jesus sabia exatamente aonde ele estava indo. Talvez você nessa noite pense, tudo que eu esperei que acontecesse até hoje, não há mais uma forma racional de acontecer. Mas os caminhos de Deus são maiores que os seus. E aquilo que parece loucura para o homem, é sabedoria para Deus. Tudo está no controle, nas mãos de Deus. Aquele homem imaginava que o anjo ia descer das águas, ia descer, agitar as águas. E um dia talvez ele pudesse descer ali e ser curado, como acontecia com todo mundo. Mas Deus tinha um plano diferente para ele. A forma que Deus queria curar esse homem era diferente. Às vezes você nessa noite pode ter pensado, na minha vida não aconteceu como aconteceu na vida do fulano de tal. Os meus amigos conseguiram conquistar coisas. Os meus amigos tiveram profissões. Meus amigos hoje em dia têm bons empregos. Comigo aconteceu totalmente diferente. Eu não consegui fazer a mesma coisa que eles fizeram. Eu não desci nas águas que os anjos agitavam. Eu não consegui ser curado como todo mundo. Mas você é diferente aos olhos de Deus. E a obra que Deus tem para fazer na sua vida vai ser diferente da obra que Ele fez na vida de outras pessoas. Deus abriu o Mar Vermelho através de Moisés. Deus parou o sol através de Josué. Deus fez cair fogo do céu através de Elias. Deus fez um vale de ossos secos ressuscitarem através de Josué. Deus derrubou um gigante através de um jovenzinho de 17 anos, Davi. Cada obra que Deus fez na vida de um homem da Bíblia foi diferente uma da outra. E a obra que Deus tem na sua vida é única. Ela não vai ser igual à obra que aconteceu na vida de outra pessoa. Porque a história que Deus escreveu para você é única. Quando você ainda estava no ventre da sua mãe, Deus já tinha planejado toda uma história para você. E ela é única, ela não se parece com a história de mais ninguém. É a sua história. E aquele homem, desistindo já de tudo, talvez, pensando que aquele dia era o último dia que ele ia até as águas, porque ele nunca conseguia entrar naquelas águas. E ele pensou, eu só vou esperar o anjo descer, agitar as águas, outra pessoa entrar, e aí eu volto para casa, eu acho que eu não venho mais. E de repente ele escuta uma voz: queres ser curado? Hoje Deus te pergunta, hoje Jesus te pergunta: queres ser curado? Queres ser liberto?
Quer portas abertas? Quer que eu transforme a sua vida? E aí aquele homem respondeu para Jesus: Senhor, toda vez que o anjo desce e agita as águas, outra pessoa desce na minha frente, e eu não consigo entrar naquelas águas e ser abençoado. Talvez você diga para Jesus nessa noite: Senhor, tanto tempo já passou, eu já cometi tantos erros que as pessoas sabem e erros que ninguém sabe. Eu já tomei tantas decisões erradas, já fiz tantas escolhas erradas na minha vida. Eu já perdi tantas oportunidades. Como que as coisas vão mudar hoje em dia, depois de todo esse tempo? Mas aquele homem não sabia que ali na frente dele, falando com ele, estava alguém que era muito maior do que aquele anjo que movimentava as águas. Ali na frente dele estava alguém que não precisava movimentar água nenhuma para poder fazer milagre. Ali na frente dele estava alguém que era capaz de parar o sol, de abrir o mar, de caminhar sobre as águas, de calar os ventos. Ali estava na frente dele alguém que pela sua própria boca, pelo som da sua voz, criou todas as coisas. Criou o universo, criou o planeta. Criou tudo que existe. Criou os animais, criou as aves dos céus, só pelo som da sua boca, da sua voz, das suas palavras. Mas mesmo tendo o poder de fazer da mesma forma com o homem, ele preferiu descer aqui, colocar a mão no barro e modelar um boneco com as suas próprias mãos. E com todo carinho, com todo cuidado, com todo o amor, soprar o fôlego de vida nas narinas desse boneco de barro. E ali, cheio de alegria, pensar: eu criei a minha maior criação. Talvez você ache que você já não tem mais valor nenhum, que ninguém se importa com você. Mas Deus, Ele desceu dos céus e te criou com as próprias mãos dEle. E não satisfeito com isso, Ele desceu mais uma vez e se entregou na cruz, mesmo sem pecado nenhum. Ele se entregou na cruz e tomou a sua vida cheia de pecado, cheia de defeitos, cheia de escolhas erradas, cheias de má decisões. E tomou tudo isso para Ele. E hoje Ele te oferece uma vida santa, porque a vida que Jesus passou nessa terra foi uma vida santa. Hoje Ele quer tomar a sua vida cheia de erros e te entregar a vida santa dEle. Ele quer fazer essa troca com você. Hoje Ele quer tomar nas mãos dEle os seus problemas, as suas dificuldades. Ele quer fazer parte da sua jornada. Não importa tudo que você fez até aqui. Não importa quantas coisas você fez de errado, quantas decisões erradas, quantas escolhas erradas, quantas oportunidades você perdeu. Não importa. O que importa é o que Deus tem para fazer daqui para frente. Hoje Deus pega o livro da sua história que você viveu até aqui e Ele vai arquivar. Eu não vou dizer que Ele vai apagar, porque de vez em quando é bom você lembrar de alguns erros para você não cometer os mesmos erros. Mas esse livro vai ficar arquivado e Ele vai te entregar um livro em branco. Só que nesse livro em branco, Ele vai segurar na sua mão e Ele vai escrever uma nova história. Mas você tem que querer. Porque Jesus disse a esse homem: levanta, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, e tomando o seu leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Aleluia, glória a Deus.
Com uma simples palavra, aquele homem que já era enfermo há 38 anos foi curado. Precisou de um simples momento. Simplesmente Jesus disse: levanta-te. E aquele homem estava curado. Não precisou que ele entrasse nas águas, não precisou que o anjo movimentasse água, não precisou de nada disso, precisou apenas de uma palavra de Jesus. E hoje Jesus tem uma palavra para você. A palavra que Jesus tem para você nessa noite é: se você quiser, eu mudarei todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Jesus conhece você. Jesus conhece a sua história. Jesus conhece o seu levantar de manhã. Jesus conhece o seu deitar no final do dia, no final da noite. Jesus conhece os dias que você não consegue dormir, que você perde o sono no meio da madrugada. E você fica pensando numa solução para as coisas, para os problemas que você tem. Jesus conhece tudo isso. Jesus já conhece os momentos que você pensou em fazer alguma besteira. Ele sabe de tudo isso. E hoje é o dia que o Senhor escolheu para mudar todas as coisas. Mas isso é uma decisão sua. Não espere que anjo venha agitar águas. Não espere que venha acontecer uma coisa mirabolante. Porque basta apenas uma palavra de Jesus. E a palavra que Jesus tem para você nessa noite é: vem como estás. Talvez você ache que você não é, talvez até digno de estar na casa de Deus, por tanto de erros que você já cometeu. Mas não é assim. Jesus diz: vem como estás. Eu te conheço, eu te chamei, eu te escolhi. E eu quero fazer nova todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então nessa noite Jesus diz mais uma vez: vem como estás. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não conhece como é viver na presença de Deus, que ainda não conhece como é ter Jesus como seu Senhor da sua vida, que ainda não levantou as suas mãos para Jesus e disse: Jesus, eu te reconheço como o único e suficiente Salvador da minha vida. Mas você quer tomar essa decisão nessa noite? Vem aqui à frente. É só uma decisão. Não importa se você acha que você não vai conseguir mudar, que você acha que você não vai conseguir se libertar de certas coisas. Não importa. Jesus diz: vem como estás. O resto é com Ele. Aleluia, glória a Deus. Ou mesmo se tem alguém que está se sentindo fraco, que está sentindo que de repente precisa de um renovo, de um revestimento espiritual, precisa que Jesus renove as suas forças nessa noite, pode vir aqui na frente também. Aleluia, glória a Deus. Jesus convida nessa noite: vem como estás, porque basta só uma palavra dele e todas as coisas vão mudar. Mas para isso precisa só de uma decisão sua. Precisa que você acredite que Ele tem poder para fazer nova todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Jesus te convida mais uma vez. Vem como estás. E Ele muda o restante das coisas. Aleluia, glória a Deus. Vamos se colocar de pé nessa noite, irmãos.
Coloca as suas mãos no seu coração. E enquanto eu estiver orando pela igreja, se alguém quiser vir aqui à frente, pode vir. Aleluia, glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos colocamos nas Tuas mãos, Senhor, meu Deus, mais uma vez, Pai eterno. Nós somos carentes de Ti, Senhor. Assim como as plantas precisam de água, Senhor. Assim como as aves, Senhor, meu Deus, precisam dos céus para voar, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quando o Senhor criou todas as coisas, o Senhor diz, e produz os céus aves, produzam os mares peixes, produzam a terra árvores frutíferas. Mas quando o Senhor criou o homem, o Senhor veio e criou com as suas próprias mãos, Senhor, porque nós saímos de Ti. Nós somos dependentes de Ti, Senhor. Precisamos, Senhor, meu Deus, de Ti, Senhor, eterno Deus. Por isso eu te peço, Senhor, meu Deus, nos fortaleça nessa noite, Senhor. Nos encha da Tua presença, Senhor, meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Fortalece, vivifica, Senhor, a nossa comunhão contigo, Pai eterno. Nos ajuda na nossa pequena força, Senhor, meu Deus. Nos ajuda, Senhor, meu Deus, na nossa pouca fé, Senhor, eterno Deus. Em nome de Jesus, sem Ti não somos nada, Senhor, meu Deus. Sem o Teu Espírito nas nossas vidas, Senhor, meu Deus, não somos nada, não podemos nada, Senhor. Por isso eu clamo a Ti nessa noite, Senhor. Estenda as Tuas mãos sobre nós. Nos fortaleça a cada dia, Pai eterno. Nos renova, Senhor, a cada dia, Senhor, meu Deus. No nome de Jesus, nos guia, Pai eterno. E fica conosco, Senhor, no nome de Jesus.